Aí, rapaziada, olha. Criar uma galinha também, né, olha. Que é o certo, olha. Tem um ovinho lá no final. Ali, gente, aquela casinha ali, ó. Aonde, Esther? Ali, ó. Tá lá, né? Ó, Esther, tem quase uns 10 ovos. Depois pegar, olha, pra comer, olha. Tu gosta de ovo? Eu amo ovinho. Eu gosto. É, rapaziada, olha, um ovinho, uma galinha. Quando quiser comer uma galinha torrada também, olha. Tem um monte de... Aí ia ter que criar, né? Bom é cozinhado. Porque tudo já é mistura, né? Bom é cozinhado. E é isso aí, olha. Aproveitando um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra. Olha. Ali tomar ovo naquela casinha, pai. É, depois pegar para nós consumir, né? Gente, pera, rapaziada. Olha, mira pra eu. Rapaziada, o YouTube vai ter um churrasco aqui. A gente vai mostrar pra vocês o vídeo. Né, pai?